A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Quando se fala em gestação, a evolução da medicina chegou a tal ponto que hoje é possível corrigir problemas em bebês antes mesmo deles nascerem. No Brasil, as chamadas cirurgias fetais são realizadas desde 2003 e já ajudaram a salvar centenas de vidas. Mas nem sempre esse tipo de cirurgia é coberto pelo Sistema Único de Saúde. Para explicar o que é a cirurgia fetal e que políticas públicas a envolvem, o USP Analisa de hoje conversa com o docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Lourenço Sbragia Neto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, agradeço a possibilidade de vir aqui esclarecer os nossos ouvintes da USP sobre esse tema tão excitante. Então vamos começar, professor. Cirurgia fetal, ela é uma realidade aqui no Brasil? Como que é esse procedimento? Bom, na verdade, assim, algumas pontuações que podem esclarecer o ouvinte da Rádio USP. Primeiro, a gestação, em geral, de cada 100 grávidas, uma delas tem defeito congênito. Então, a possibilidade de sucesso de uma gravidez é muito alta, né? De dar tudo certo e ter uma criança normal. Praticamente 1% das gestações você acaba tendo uma infecção materna, algum problema materno que acaba comprometendo o feto, o bebê. Outro 1% são defeitos anatômicos do desenvolvimento fetal que não forma determinado órgão. E os órgãos mais frequentes, ou os aparelhos que acometem o bebê de malformação, geralmente é o sistema nervoso central, especialmente a coluna e o cérebro. Depois, os defeitos que são urinários, depois gastrointestinais e cardíacos. Algumas pequenas variações de ordem aí. Então, a cirurgia fetal, né, ela permite que algum defeito que durante a vida fetal já existe e vai piorando intraútero, ele possa ser revertido antes do nascimento. Isso são grupos selecionados de doença e pode trazer o benefício para a criança. Não é o máximo do desenvolvimento, mas pode melhorar essa evolução fetal da piora intraútero e você tentar reverter um processo que está em evolução intraútero. Especificamente, doutor, quais seriam as doenças, né, que a cirurgia fetal teria uma indicação, né? E quais as indicações? Bom, vamos dividir assim duas maneiras, né? A gente poderia dividir em cirurgia fetal aberta, ou seja, uma cirurgia propriamente dita, ou seja, você prepara a paciente grávida, abre, né, o abdômen da paciente, como se fosse uma cesariana, chega no útero da paciente, abre o útero com uma pequena incisão e não tira o bebê para fora. Às vezes as pessoas leigas têm a ideia de que o bebê sai totalmente do útero. Não, por um pequeno orifício do útero, a gente alcança o feto e alcança o lugar que vai ser operado. Essa é a cirurgia aberta. E tem um grupo outro que é chamado intervenções fetais, que você usaria um aparelho chamado fetoscópio, né? E pelo fetoscópio você atinge o feto sem ter que fazer uma cirurgia aberta e abrir a mãe como se fosse uma cirurgia convencional. Da cirurgia aberta, praticamente a maior indicação hoje seria os defeitos da coluna, o que a gente chama de tubo neural, que as pessoas conhecem como espinha bífida, né? Os bebês que nascem com a coluna aberta. Isso é um defeito muito grave, né, que é acompanhado por neurocirurgiões. E este defeito, já há muita evidência comprovada na literatura, que a correção fetal, em determinado período da gestação, você poderia reverter uma complicação que é a hidrocefalia, ou seja, a coluninha aberta do bebê acaba levando a um problema cerebral secundário e a cabeça do bebê vai crescendo. E isso, no futuro, vai obrigar a criança a usar uma válvula. Quando você intervém numa determinada época específica da gestação, você pode diminuir em 50% o uso dessas válvulas. É uma coisa magnífica?
Não é uma coisa melhor do mundo, mas eu pergunto para vocês, né, para os ouvintes se imaginarem se tivesse um filho nessa situação, né, quão duro é para a criança e para a família a criança ter um atraso de desenvolvimento neuromotor, intelectual, e isso pode diminuir o uso de válvula e, consequentemente, o atraso de desenvolvimento neuromotor na criança. Um outro grupo de cirurgia aberta seria alguns tumores raros ligados ao pulmão ou à coluna, né, em que esses tumores passam a sangrar, ou essas malformações, e o bebê inevitavelmente vai evoluir para a morte, né, o fetinho. Se você não intervir neste momento que a equipe está acompanhando o bebê, ele vai morrer. São casos muito selecionados, muito raros, mas há necessidade de acompanhamento sempre para evitar esse tipo de problema. O grupo de intervenções fetais por um fetoscópio, por um aparelho que não requer abertura, uma cirurgia propriamente dita, são indicados para o defeito, para gemelares, em situações gemelares, em que ocorre uma comunicação da placenta e um dos bebês recebe mais sangue do que o outro. Então, um bebê acaba ficando anêmico e outro bebê acaba ficando com excesso de sangue, a gente chama pletórico, né? E aí, se você não for lá identificar as comunicações que existem entre a placenta e queimar essas comunicações, os dois bebês vão morrer. Então, há uma indicação para se chamar transfusões feto-fetais, né, com esses aparelhos que queimam a placenta, e há também um defeito conhecido como hérnia diafragmática, que nós temos bastante experiência aqui na USP, em que a gente pode fazer com que o pulmão cresça intraútero, colocando um pequeno balão dentro da traqueia. Então, são cirurgias que podem, ou intervenções que podem melhorar um resultado que seria praticamente fatal intraútero. Bom, então realmente a gente tem esse tipo de cirurgia salva o bebê, né? Mas e para a mãe? Existem riscos? Sim, existem riscos maternos. A evolução da cirurgia fetal, ela começou nos anos 80, né, e vem cada vez mais desenvolvendo. É restrita a pequenos grupos que é permitido nos Estados Unidos, né, 4, 5, 6 grupos nos Estados Unidos, grupos isolados na Europa também, para cada país praticamente há 1 ou 2 centros de avanço dessa tecnologia, dessa área, chamados centros de referência. Para a mãe, no começo o risco era maior, porque estava acontecendo um processo de, inclusive, conhecimento médico de invadir um santuário materno. Imaginar que o primeiro sujeito que fez uma cesárea há 2.000 anos atrás, o estresse que ele passou, imaginar hoje, né, há 30 anos atrás, um sujeito abrir um útero para operar uma criança lá dentro. É uma mudança, né, de paradigma, de padrão, que foi uma coisa praticamente espetacular para a evolução da sociedade. Há risco materno no começo, principalmente do trabalho de parto prematuro, tá? Especialmente, e risco de infecção, e raramente morte materna, mas não impossível. Tá certo, professor. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos conversando com um professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Lourenço Esbraja Neto, a respeito de cirurgia fetal. Professor, a gente explicou no primeiro bloco o que é a cirurgia, mas existe uma importância muito grande, né, para ter essa indicação de cirurgia, da mulher fazer o acompanhamento, né, pré-natal certinho. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, inicialmente a gente tem que deixar claro para o ouvinte que toda essa situação de uma indicação específica para alguma doença fetal, né, que requer a cirurgia fetal, ela precisa ser bem diagnosticada. Então, assim, acho que o primeiro plano que nós devemos ter no SUS é um cuidado intensivo do diagnóstico correto pré-natal.
A gente tem, o país ele é muito diferente, né? São regiões diferentes, mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. No estado de São Paulo, mesmo no estado de São Paulo, as regiões metropolitanas onde o paciente mesmo de periferia ou de SUS tem mais acesso, melhoraria o diagnóstico. Então há uma necessidade que toda grávida faça o diagnóstico, o pré-natal, para identificar algum tipo de doença e especificamente ele tem que fazer um ultrassom, né, que a gente pode triar, especialmente a partir de 20 semanas, um defeito congênito. Então, essa seria uma primeira política importantíssima, né, o diagnóstico pré-natal correto. Segunda etapa, né, aproveitando já talvez uma possível pergunta que você vai entrar, e a partir daí que fez o diagnóstico, o que deve ser feito e para onde deve ser encaminhado? Bom, eu acredito que o país deveria racionalizar mais, né, centros de referência para cirurgia neonatal, né, para que a gente pudesse ter um diagnóstico correto e encaminhar para um centro de referência. Todo mundo deve fazer isso? Não, né? Como todos os países desenvolvidos. O dinheiro é escasso, o país passa por crise, a gente deveria encaminhar para centros de referência para determinados grupos de doença. Então, ou em São Paulo, ou no interior, onde quer que seja, a Secretaria de Saúde deveria estar extremamente organizada, de tal maneira que toda a quantidade dessas crianças fosse encaminhada para um número que fosse decidido pelo governo, né? Para onde que vai essas crianças? E amparar todas essas crianças. Para os casos específicos em que pudesse mudar, em que a idade gestacional permitisse a indicação da cirurgia, aí sim, essas também iriam para um terceiro centro ou um segundo centro específico em que tivesse atendimento materno-fetal com grupos especializados, onde se estuda aquele tipo de doença, para que os resultados fossem mais uniformes, os protocolos de atendimento pudesse ser padronizado para o país inteiro e isso trazer benefício para a população e salvar mais vidas, né? Isso seria um cenário hipotético, então, na verdade. É um cenário hipotético. Nós temos centro de referências, evidentemente, né, nas escolas públicas do estado de São Paulo, né, vários centros de referência, né, na Unesp, na USP, na Unicamp, né, mas assim, isso do ponto de vista de saúde pública, mas se você quiser estabelecer um processo de qualidade, né, você deveria, especificamente grupos de doença, ser mandado para grupo, por exemplo, dar um exemplo na Alemanha. A Alemanha, determinado tipo de defeito, hérnia diafragmática, todos são mandados para Mannheim, né, para Heidelberg, que é o Centro Nacional de Referência. Então, a Alemanha racionaliza seu atendimento. Se o sujeito nasce lá na Frísia, no Mar do Norte, né, Báltico, ele pega um avião, o governo manda para um lugar e lá trata todo aquele tipo de doença. O resultado é melhor para o país, é melhor para o atendimento, o custo aparentemente é mais alto, mas a sobrevivência aumenta também, né? Então, é o preço da vida, né? Qualidade de vida. Mas no Brasil existem políticas públicas que envolvam cirurgia fetal ou infelizmente hoje não existe isso? Não, a cirurgia fetal ela tem um nível de evidência cada vez maior, os resultados especificamente para 2 grupos de doenças são muito bem estabelecidos já, que para meningomielocele ou aquele defeito do tubo neural e a indicação de cirurgia fetal com determinados padrões já bem estabelecidos, pode melhorar o uso de válvula depois do nascimento e diminuir o uso de meningite pós-natal e, eventualmente, melhorar um nível ou outro de lesão da coluna. Um exemplo, a criança tem uma lesão a nível da lombar número 2, ele pode, eventualmente, ter uma lesão lombar número de grau 3 ou 4, abaixar um pouquinho a lesão. Não todos, mas pode melhorar um pouco. Eu sempre pergunto para os alunos, se você for tomar um tiro na coluna, você quer levar uma mais alta ou mais baixa? Todo mundo quer levar a mais baixa, né? Não é a salvação do mundo, mas é uma melhora evidente. Para outro grupo de doença, para a hérnia diafragmática também, há grupos, né, de cirurgiões pediatras e de perinatologistas que têm cuidado disso, mas não há uma política pública, inclusive de pagamento desse tipo de cirurgia, né, como evidência, só serviço privado. Uhum. Então, assim, a gente pode dizer que uma cirurgia como essa evitaria gastos do próprio Estado com essa criança no futuro? Sim, é um risco-benefício.
teria que haver, né, nós estamos numa crise, volto a insistir, né, bastante importante. Nós temos pessoas jovens, nós temos pessoas talentosas, nós temos grupos de pessoas extremamente animadas com a evolução desse tipo de paciente, da necessidade de investir nesse campo do conhecimento médico, mas assim, as políticas públicas ainda têm que estar estabelecidas para esse tipo de paciente. Eu ampliaria esse desejo por um passo, inclusive, anterior à própria cirurgia fetal, né? O reconhecimento e a qualificação do atendimento neonatal, né? Com cuidado específico de unidade de terapia intensiva para pacientes cirúrgicos neonatais, né? São 2 pacientes, um bebê que nasce, por exemplo, com uma prematuridade, um neném que nasce mais cedo e é normal, é completamente diferente de um bebê que nasce com defeito cardíaco, é completamente diferente de uma criança que nasce com tumor neonatal, é diferente de uma criança que nasce sem 1 ano, por exemplo, ou sem uma obstrução intestinal ou renal, qualquer que seja. Então, o cuidado desse tipo de bebê é diferente, né? E o governo deveria olhar com atenção esse tipo de paciente, queira ou não queira, é uma quantidade bastante grande quando você somar um país como a extensão do Brasil, né? Tá certo, professor. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o terceiro bloco do USP Analisa. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Voltamos com o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje, que está conversando com o docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, professor Lourenço Sbraja Neto. Estamos falando a respeito de cirurgia fetal. Professor, o senhor comentou no segundo bloco que esse tipo de procedimento geralmente é coberto pela rede privada. O SUS costuma cobrir? Não, as iniciativas, um dos pioneiros das 2 áreas foi a Escola Paulista de Medicina, né, com o professor Moron lá. E na Unicamp também, na década de 2000 e praticamente 15 anos atrás, foi a pioneira. O que acontece é que a própria instituição acaba absorvendo o gasto disso, né? Eu lembro que na época eu era docente da Unicamp e teve um apoio institucional muito grande do CAISM na época em apoiar esse tipo, mas assim, tudo foi pago pela instituição. Então os gestores daquela época, eles acabaram assumindo, né, tanto o gasto, né, quanto a oferta de material, né, para que a gente pudesse fazer aquela situação. Ainda na Escola Paulista se oferece a cirurgia fetal aberta, que eu saiba, pública, e na Unicamp iniciativas também continuam mais isoladas agora. Mas assim, há um gasto sobre isso e ainda isso não é computado no SUS como uma cirurgia convencional. As evidências cada vez apontam que o sucesso é maior, mas esse gasto não é assumido como uma cirurgia que, né, deve ser paga pelo SUS. E isso em avanço também aos quadros neonatais, de cirurgias neonatais também, que não são pagas pelo SUS também, ou reconhecidas como atendimento terciário, um bebezinho que é operado de 1 quilo, 2 quilos. Então, assim, essas políticas têm que realmente avançar no sentido de cobrir essa parcela da população que não é pequena. Como eu disse, né, são geralmente defeitos raros, na faixa de 1 para 2 ou 3 mil nascimentos, mas quando você soma uma população do estado de São Paulo, né, na faixa de 40 milhões de pessoas, e na região sul do país, né, onde você tem praticamente 60% da população, o gasto disso, né, e otimização disso é monstruoso, né, visto que um dia de internação neonatal é muito cara. Então, essa área do conhecimento e essa área de atuação e esse cuidado para esse tipo de paciente deveria ser uma meta de evolução que a gente considera importante para o SUS, né? Seria uma área importante o cuidado perinatal, envolvendo mãe, bebê e cuidado de assistência intensiva e o pagamento adequado para esse tipo de paciente. Afinal de contas, os profissionais trabalham em prol do paciente, né? Mas há um custo para isso, né?
Tá certo, professor. O senhor comentou que atualmente esse tipo de cirurgia na parte pública, né, feita na Paulista de Medicina e na Unicamp. Como que está aqui na USP de Ribeirão? Isso é oferecido ou realmente a gente está só na área de pesquisa? Não, nós temos oferecido em Ribeirão Preto, nós temos uma parceria com colegas de São Paulo, né, que estão na rede privada agora, que já vieram aqui, nós já fizemos 5 ou 6 intervenções fetais, mas ainda há necessidade, nós estamos tentando implantar junto com a obstetrícia. Lembrar que esse tipo de procedimento, ele é uma necessidade fundamental que a gente tenha um grupo, né, multidisciplinar de atendimento. Nós já temos isso em Ribeirão Preto há muito tempo, muito bem estabelecido, e a gente está caminhando para este campo também de atuação. Evidentemente, quando o sistema de saúde assume que o procedimento deve ser ofertado ao paciente do SUS, Ribeirão Preto entrará, né, oferecendo para os pacientes. Mas já foi feito em Ribeirão Preto algumas intervenções fetais em associações com o pessoal de São Paulo. Nós temos muito bons contatos com o pessoal da Unicamp e a gente está evoluindo para isso aqui na faculdade. Nós temos um grupo de cuidado perinatal bastante desenvolvido e a gente espera que no HC Criança, agora a curto prazo, assim que estabelecer a parte nova de atendimento neonatal, que a gente possa oferecer no HC Criança esse cuidado mais avançado para os nossos pacientes. Em relação às pesquisas, o que a gente pode destacar nessa área de pesquisa em cirurgia fetal aqui na USP de Ribeirão? Bom, isso é uma coisa que Ribeirão tem bastante orgulho, né? Tem bastante orgulho de trazer, que nós temos linhas de pesquisa, né? Tanto na parte de desenvolvimento pulmonar, para a hérnia diafragmática, com modelos animais muito bem estabelecidos. O pessoal da neurocirurgia pediátrica, eles têm bastante experiência com o quadro de hidrocefalia e cada vez mais estão avançando no estudo dos modelos para meningomielocele. São pessoas bastante animadas no desenvolvimento desse recurso e do conhecimento de entender por que o bebê nasce com esse tipo de problema e se algum outro tipo de tratamento que não só o fetal, mas algum tratamento médico ou alguma droga pudesse atenuar o problema, né, ou diminuir o problema do bebê antes de nascer. Então nós temos bastante, não só na parte experimental, né, quero até avançar nisso, mas na parte do diagnóstico, com o grupo de medicina fetal, eles têm bastante experiência do diagnóstico e do cuidado e da experiência de conversar com a família, porque a informação dada para essas famílias, não só do ponto de vista de pesquisa, mas do ponto de vista humano, né? O cuidado humano desses pacientes requer um cuidado especial no momento da gestação, em que há muita esperança e a gente acaba dando uma informação de um bebê que vai nascer com uma sequela que muitas vezes é muito importante. E o senhor acha que dentro de alguns anos esse tipo de estudo vai se espalhar por outras universidades, já que agora praticamente a gente tem em 3 universidades? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente sempre comenta que esse tipo de problema, né, é muito comum, né, os apaixonados por isso serem os cirurgiões pediatras, né, os cirurgiões neonatais. Não só os cirurgiões pediatras, mas o neurocirurgião pediatra, o cirurgião cardíaco pediatra, aqueles que realmente cuidam dos defeitos congênitos e operam os defeitos congênitos. Quem responde às nossas problemas somos nós mesmos, né? Quando você tem um engenheiro que tem uma parede que é torta, ele se esforça para fazer uma parede diferente e ele está apaixonado pelo projeto dele. E a gente é apaixonado pelo nosso projeto. O que a gente quer, no fundo, é que as famílias tenham um resultado melhor, que seus filhos sejam bem atendidos e que os recursos, né, sejam aplicados ao contribuinte, né, aquele que merece, né, porque a gente trabalha, paga imposto e esse deve ser um direito da pessoa, né? Ou a gente resolve isso antes de nascer, ou a gente trata adequadamente depois de nascer, né? Agora, no meio termo, não pode tratar mais, né? Tá certo, professor. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação do professor Lourenço Esbraja Neto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.
Obrigada, professor. Eu agradeço a oportunidade, espero que os pacientes, a população veja isso com carinho e que os gestores de saúde pública pensem nesse nicho, nesse grupo de pacientes com cuidado, porque senão acaba judicializando a medicina e pagando para fazer isso fora do país, quando há grandes profissionais, gente jovem, gente animada, que quer melhorar nosso país e os nossos pacientes. Obrigada mais uma vez, professor. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.